Ok, gente. Então, na última aula, a gente estava vendo o que é a transformada de Laplace, como é que você consegue fazer uma transformada de Laplace para um determinado sistema, para uma determinada equação. Ok? Então, o objetivo da aula de hoje é a gente tentar resolver alguma equação diferencial para a gente tentar entender o método da transformada de Laplace. Então, a primeira característica desse método da equação, da equação da transformada de Laplace é que você precisa ter um problema de valor inicial. Então, o que é um problema de valor inicial? A gente já viu isso, né? É aquele problema que eu te dou as condições de contorno para que você encontre uma solução específica para aquele problema, dada essas condições de valores iniciais, ok? Então, um exemplo que a gente pode utilizar aqui é dessa equação diferencial aqui de segunda ordem. Então, y, duas linhas, menos y', menos 2y, que é igual a zero. Então, a equação diferencial de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes. A gente sabe como é que a gente resolve esse problema. Então, vamos tentar fazer aqui pela forma que a gente conhece da transformada, a forma que a gente está aprendendo, que é a transformada de Laplace. Ok? Bom, então, para a gente fazer dessa forma, a gente precisaria aplicar a transformada de Laplace para toda essa equação que a gente está vendo aqui. Então, por isso que na aula passada a gente viu várias formas da gente aplicar transformada de Laplace, seja para diferentes funções, como é que você calcula efetivamente cada uma delas, e a gente parou na aula passada num ponto em que a gente tinha acabado de mostrar como é que a gente faz a transformada de Laplace de uma diferencial. Então, só para a gente lembrar isso aqui no cantinho, como é que você faz a transformada de Laplace de uma função diferencial, né, de derivada. Transformada de f', né, dessa derivada aqui, você vai escrever isso daqui como sendo S, que multiplica f'zão S, que nem a gente escreveu aqui na última aula. Então, transformada da derivada é S que multiplica a transformada da função que você tem, da função integrada, né, menos f0. Deixa eu até manter aqui a Laplaciana para poder ficar bem claro. Laplaciana de f menos f0. Ok? E a transformada da de segunda ordem, que é o que a gente vai precisar hoje, é como se você estivesse escrevendo isso daqui, a transformada da função f', linha. Então, é como se fosse a transformada da primeira derivada, que aí é a segunda derivada. Assim, você substituindo, você só precisa dessa fórmula aqui inicial, basicamente. Mas aí a gente já tem ali do lado, vamos utilizar o que a gente já sabe, que é s ao quadrado, o Laplaciano de f, e aí você tem aquela decaída, né, que vai do n-1 até o n-1. Só que para o n igual a 2, a gente já sabe aqui que é menos S1, F0, menos S0, F' de 0. Tranquilo? Ok, então, o que é importante vocês lembrarem aqui? Por que a gente só consegue resolver problemas de valor inicial quando a gente está utilizando o método da transformada de Laplace? É porque aqui eu preciso de F0 e eu preciso saber quem é F' de 0. Então, nessa equação diferencial aqui, eu preciso te explicar, preciso te determinar quem é F0 e quem é F' de 0. Então, aqui eu já vou especificar para a gente que o F0 é igual a 1 e que o F' de 0 é igual a 0. Tranquilo?
Ok, então, se a gente conseguiu escrever dessa forma aqui, cada uma delas, a gente consegue, então, fazer a substituição, e aí eu estou procurando a função y, só lembrando, né? Se eu estou procurando essa função y, a ideia é você pegar o problema de valor inicial, transformar esse problema de valor inicial em uma equação algébrica, equação algébrica em S, e aí depois você retorna para a função em função de t. Então, essa aqui é a sequência do que a gente precisa aplicar para resolver um problema pela transformada de Laplace. Aqui, esse problema de valor inicial é o que a gente está estabelecendo agora. Como é que a gente obtém a equação algébrica? É através dessa aplicação aqui da transformada de Laplace para a equação toda. E como retorna para t é o que a gente vai ver hoje, já aplicando nesse exemplo. Tranquilo? Ok, então, sem parar de enrolar, parando de enrolar vocês aí, vamos tentar já aplicar aqui no nosso problema a transformada de Laplace para isso tudo. Então, se eu pegar essa equação aqui e aplicar a Laplaciana dela, então vai ficar Laplaciano de y' mais Laplaciano de menos y' mais Laplaciano de menos 2y. Isso aqui é igual a zero. Como propriedade multiplicativa pelo escalar, né, que a gente viu na aula passada, a gente consegue colocar isso aqui como sendo Laplaciano de duas linhas, mais Laplaciano, não, mais não, menos, né, já botando para fora. Laplaciano de y' menos 2 Laplaciano de y, que é igual a zero. Então, a gente já sabe quem é esse daqui. A gente já sabe quem é esse daqui. E aí a gente ainda não determinou, e a gente está aqui com o objetivo para isso, é de determinar quem é o Laplaciano da função f. Se eu sei quem é o Laplaciano da função f, eu posso olhar um conjunto de funções parecidas com essa, que a gente tenha Laplacianos e as suas transformadas, e aí conseguir entender quem é a função f, a função y, no caso, que satisfaz a nossa equação diferencial. Então, vamos substituir essas informações que a gente tem aqui com f para y aqui. Então, dessa forma, a gente vai ter o seguinte. Eu já estou chamando aqui o Laplaciano de y como sendo yzão de s, tá? Então, o Laplaciano de yzinho aqui vai ser igual a yzão s. Por quê? Só para ficar mais fácil. E aí você entende que o yzão de S é a função transformada da função y, que é a resposta que a gente quer. Ok? Bom. Então, andando aqui, a gente tem S que multiplica yzão de S, se S aqui é o quadrado, menos S que multiplica, eu estou pegando aqui esse primeiro termo, tá? Então, tem menos S que multiplica quem é F0. F0 é igual a 1. Então, aqui tem 1, menos quem é F' de 0. É 0. Professor, isso aqui está no problema de valor inicial, certo? Sim, está no problema de valor inicial. Então, isso aqui é dado, isso aqui é informado, esses dois pontos aqui. Ok, então, esse foi o primeiro termo, vamos para o segundo. O segundo termo, a gente tem aqui menos, aí a gente vai ter essa primeira equação aqui, S, yzão de S, menos f de 0. F de 0 é 1. Menos duas vezes, isso aqui é o yzão de S, que é igual a 0. Tudo bem? Bom, então a gente conseguiu sair dessa equação aqui. Aqui a gente tem uma equação diferencial, um problema de valor inicial.
Depois que a gente estabeleceu o problema de valor inicial, a gente aplicou o Laplaciano para que a gente pudesse chegar numa equação algébrica. Então, isso daqui é uma equação algébrica em S. Eu tenho uma equação e eu tenho uma incógnita. A nossa incógnita aqui não é S, é y de S. Então, eu preciso isolar y de S para que a gente possa entender, em função do S, quem é a função y de S. E aí depois a gente vai fazer o processo de retorno. Ok? Então, andando aqui, vamos colocar aqui já quem é S perto de quem é S, e aí a gente consegue tentar simplificar esse processo. Então, a gente vai colocar aqui S ao quadrado, que multiplica YS, menos S, que multiplica Y de S, menos 2YS. E aí, vamos juntar aqui só os S, né? Então, a gente tem aqui menos S, 0, mais 1. E aí, isso daqui é igual a 0. Tranquilo? Ok, então eu posso colocar aqui y de S em evidência. Isso aqui vai estar multiplicando S elevado ao quadrado menos S menos 2, que vai ser igual a S menos 1. Tudo bem? Então, eu estou isolando o S. Então, se eu estou isolando aqui S, eu vou chegar até aqui nesse ponto, y de S, que é igual a S menos 1, dividido por S ao quadrado menos S menos 2. Então, isso daqui seria a nossa resposta, a pergunta inicial. Qual é a pergunta inicial? É qual é a função y que satisfaz esse problema que está aqui marcado em amarelo. O que a gente encontrou foi a transformada de Laplace da função y. Então, agora, a gente vai começar o processo de retorno. E aí, que processo de retorno é esse? É o processo de você pegar o que você tem aqui no plano S e vai transformar para o plano T, de volta. Só que se você observar, principalmente no livro da gente, tem um conjunto de tabelas, tem uma tabela, basicamente, uma tabela um pouquinho longa, que ela te descreve as diversas funções que você tem e as suas transformadas. Só que todas elas têm uma base aqui embaixo que é simples. Então, o que a gente precisa fazer aqui, quando a gente chega nesse ponto de resolver equações diferenciais transformadas de Laplace, é sempre você tentar colocar na forma mais simples possível, utilizando frações parciais. Se você olhar na tabela e procurar essa função aqui, ela não vai estar lá. Mas se você colocar aqui em evidência e separar isso em frações parciais, talvez você encontre. Então, o que eu quero dizer por frações parciais? É você pegar essa equação aqui de baixo e você observar que S ao quadrado menos S menos 2, isso daqui é igual a S menos 2 e S menos 1. Você está vendo que é e S mais 1, desculpa. Então, você está vendo aqui que isso aqui é um produto desses dois fatores aqui, S menos 2 e S mais 1. Então, isso quer dizer que eu posso transformar S menos 1 dividido por S ao quadrado menos S menos 2 como sendo duas frações parciais mais simples, com a parte de baixo da fração de uma maneira mais simples. Tudo bem? Ok, então, quando você está fazendo frações parciais, você sempre tem que observar a razão desses quocientes aqui. Então, você tem aqui um quociente de uma ordem e você tem o quociente de ordem 2. Então, aqui em cima, você vai colocar um polinômio que seja basicamente de ordem 1 também, né? Porque aí, quando você fizer aqui o produto de um pelo outro para poder chegar lá, uma outra forma de você ver isso é a gente só colocar aqui realmente, nesse caso, A e B.
Então, quem tem que ser o A e o B para que você consiga separar essas duas frações? Então, para que a gente possa ter esse A e B, é só a gente colocar aqui no produto, e aí vai ficar A que multiplica S mais 1, mais B que multiplica S menos 2. Isso aqui dividido por S menos 2, que multiplica S mais 1. Aqui a gente vai encontrar, então, a seguinte relação. Para que a gente tenha essa igualdade entre essas duas frações, a gente vai ter que S menos 1 vai ter que ser igual a que multiplica S mais 1, mais B que multiplica S menos 2. Não sei se foi assim que vocês aprenderam frações parciais, mas foi assim que eu, pelo menos, aprendi, certo? Então, aqui você vai igualar termo a termo. Quando a gente multiplicar A e B aqui, você vai ter A mais B que multiplica S. E depois você vai ter aqui do lado de fora A menos 2B. E aqui, termo a termo, você vai comparar. Aqui você tem um 1 do lado desse S, então isso aqui vai ter que ser igual a esse lado. E o menos 1 daqui vai ter que ser igual a isso daqui. Então você tem um sistema em que você descreve o sistema como sendo A mais B, que é igual a 1, e A menos 2B igual a menos 1. Tudo bem? Então, aqui a gente acha A igual a 1/3 e B igual a 2/3. Então, a gente está voltando, né? Onde é que a gente está aqui no método para poder vocês não se confundirem? O que foi que eu fiz até agora? Eu peguei o nosso problema de valor inicial, eu apliquei a transformada de Laplace nesse problema de valor inicial, e aplicando essa Laplace, eu consegui chegar num problema algébrico, ou seja, y igual a alguma coisa, e aí esse problema y igual a alguma coisa, agora eu estou tentando fazer o processo de retorno. E aí esse processo de retorno, eu estou começando a quebrar isso daqui em frações parciais para ter ele da forma mais simples possível. Então, para ter os termos e fatores dele aqui o mais simples possíveis. Os termos que eu estou achando até agora são y de s aqui igual a gente vai pegar esse termo aqui substituindo o nosso a e b. Então, a gente vai ter aqui 1/3 de s menos 2 mais 2/3 de s mais 1. Tudo bem? Ok, então o que a gente vai precisar fazer agora é tentar dar uma olhada aqui nas funções que a gente conhece para saber quais são as funções. Deixa eu até escrever isso aqui de uma forma que vai ficar mais claro ainda. É a mesma coisa, só que vai ficar mais claro. A gente vai ter aqui 1/3 que multiplica 1 sobre s menos 2 mais 2/3 que multiplica 1 sobre s mais 1. Então, observa aqui que quando eu procurar aqui qual é a função inversa dessa fração aqui, a gente já consegue se lembrar de quem é ela pelos exemplos que a gente fez na aula anterior. Então, deixa eu ver se eu acho aqui o exemplo da função que a gente fez aqui. Está aqui. Então, é justamente esse exemplo. Ó. Se a gente tem uma função nesse formato, fs, que é igual a 1 sobre s menos a, é porque a gente fez a transformada dessa função aqui, ó, exponencial de at. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que se você tem f de s, que é igual a 1 sobre s menos, eu vou colocar aqui k, só para a gente entender melhor e não confundir com outro a lá, tá? A inversa dessa transformada, ou seja, se você aplicar a transformada de Laplace inversa dessa função, você obtém a função f de t, que é igual a exponencial de k
Então, observa aqui que se você tem aqui uma letra aqui do número, aqui embaixo, você tem ela aqui do outro lado. Então, menos kt vira k, porque essa é a transformada. Então, o que eu estou tentando explicar para vocês aqui é que quando você aplica a transformada de Laplace da função f, você obtém f de s dessa forma, e quando você aplica a transformada de Laplace inversa, isso daqui é a inversa da transformada de Laplace. Então, quando você coloca a inversa, é porque você está saindo do domínio de Laplace e voltando para f de t. Tudo bem? Então, essa daqui que a gente fez na aula passada, a gente consegue já colocar aqui e obter o seguinte: y de s vai ser igual a 1/3. Desculpa, eu tenho que aplicar aqui a Laplace inversa para a gente conseguir inverter esse negócio. Então, a Laplaciana inversa de y s vai ser igual a 1/3 da Laplaciana inversa de 1 sobre s menos 2, mais 2/3 da Laplaciana inversa de 1 sobre s mais 1. Tudo bem? Se a gente tem, no nosso caso aqui, o nosso k aqui, nesse ponto, vai ser igual a 2, e nesse aqui, caso aqui, vai ser igual a menos 1. Todo mundo consegue ver isso? Então, quando eu fizer essa inversa, a inversa do y vai ser o próprio yt, que vai ser igual a 1/3, que multiplica a inversa disso daqui. A gente viu que a inversa desse tipo de f aqui é um tipo exponencial. Vai ser o exponencial de alguma coisa t. Se eu tenho menos 2, o menos k aqui, então aqui é porque vai ser o k, vai ser 2t. Mais 2/3, que multiplica, mesmo caso aqui. Se eu tenho aqui o menos 1, que aí aqui é que dá mais 1, então é porque o k aqui vai ser menos 1. E aí aqui essa é a nossa resposta da equação diferencial. Você observa que, aparentemente, eu não integrei o problema de valor inicial, né? Eu não utilizei integral em canto nenhum para poder resolver uma equação diferencial. Como é que isso ocorre? É porque quando eu aplico a transformada de Laplace, eu já estou integrando. A transformada é uma integral. Então é por isso que fica meio esquisito. Você resolveu uma equação diferencial sem usar integral. Você está usando só a correlação que você já sabe que existe entre a transformada de Laplace e as suas funções. Então, tá certo, professor, mas esse exemplo aí dá para entender, porque eu já fiz a transformada de Laplace antes. Só que eu vou ter que deduzir todas as transformadas de Laplace? Não. Você pode utilizar uma tabela com as transformadas de Laplace. Então, deixa eu até pegar aqui no livro de vocês, para poder tentar mostrar como é que você consegue fazer essa transformada de Laplace. Ok, então eu estou mostrando aqui uma página do livro de vocês que tem uma tabela com todas as transformadas de Laplace elementares. Então, cada uma delas tem como você calcular, e aqui ele tem, por exemplo, qual é a seção do livro que ele está demonstrando essa transformada de Laplace. Então, por exemplo, se você quer a transformada de um escalar qualquer, a gente já mostrou isso na aula passada, que vai ser A vezes S. Deixa eu ver se vocês conseguem ver melhor aqui, se eu aumentar o tamanho desse negócio. Acho que agora está melhor para vocês verem aí, né? Então, se você quer, por exemplo, a transformada de uma função seno,
você vai ter uma fração que é desse tipo aqui. A dividido por S ao quadrado mais A ao quadrado. Onde é que está a demonstração disso? Está aqui na seção 6.1 do livro de vocês. Ok? Então, aqui você tem várias funções, inclusive funções mais complicadinhas que nem essas aqui. Se vocês observarem, são todas as funções que a gente tem como resposta das equações diferenciais que a gente estudou até agora. Então, essa exponencial do seno, né, normalmente a gente tem como sendo um daqueles casos do sistema massa-mola que a gente escolheu. Tranquilo? Então, aqui você tem várias dessas funções. A gente vai fazer mais exercícios. A aula que vem vai ser basicamente só para a gente tentar fazer exercícios. E aí, finalmente, hoje eu consigo mandar a lista para vocês junto com as aulas que estão faltando, né? A aula passada, junto com essa daqui, para o canal do YouTube, para vocês acompanharem e tentarem fazer o exercício. Agora que vocês entenderam para que serve a equação diferencial, para que serve a transformada de Laplace, a gente consegue tentar fazer algum exercício seguindo esse passo a passo. Vocês têm alguma pergunta? Sem perguntas? Então, vou mandar agora aqui, junto com essa aula, a lista de exercícios. A lista de exercícios vai ter um prazo tranquilo para vocês resolverem. E aí a gente vai fazer mais exercícios na aula que vem, com os diversos exemplos que a gente tem aqui de transformadas de Laplace. Tranquilo? Vocês têm alguma pergunta? Se vocês não têm nenhuma pergunta, então por hoje é basicamente isso. Eu quis fazer um exemplo devagarzinho com vocês de como é que resolve. E aí eu preciso que vocês treinem isso, gerem dúvidas para a gente tentar resolver na próxima aula. Tranquilo? Valeu, gente. Por hoje é só. Até amanhã. Até segunda, né? Valeu.